Amém? No nome de Jesus. Pai Celestial, continue falando ao nosso coração nesta manhã. Inspira-nos, ó Deus, a nos engajar ainda mais no Teu reino e fazer a Tua vontade. E para isso, Pai, derrama sobre nós essa consciência de um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu, Senhor. E que possamos aprender contigo, aprender de Ti, Senhor, todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus ainda realiza milagres. Amém? Nós recebemos essa semana aqui, a irmã não está aqui conosco, porque ela está com a mamãe dela que veio do Nordeste. Essa irmã, quantos receberam o testemunho escrito daquela irmã? Receberam? Do milagre que aconteceu na vida daquela irmã? Deus é um Deus de milagres. E essa irmã hoje não veio porque a mãe veio do Nordeste para estar junto com ela. Quantos não ouviram o testemunho? Deixa eu ver. Levanta a mão que não ouviram o testemunho da irmã que foi curada. Então deixa eu ler para você. Eu estou com toda a pressa do mundo, voltei renovado. É a Tayane. Tayane, foi o que eu falei. Hã? Vanessa, não me atravessa não, hein? Eu judio da Vanessa, né? Vamos lá. Ela mandou mensagem dizendo o seguinte: bom dia, pastor, tudo bem? Sou a Tayane, prima da Deise e da Laís. Há 10 meses atrás, fui diagnosticada com um nódulo benigno na mama direita. Na época, foi necessário fazer uma cirurgia para a retirada e uma consulta, em consulta e exames de rotina acompanhando. Fui diagnosticada com 2 novos nódulos e seria necessário fazer uma nova cirurgia para a retirada dos mesmos. Compartilhei isso com a Vanessa e com o Ismael e ela me falou, vamos orar. Se você sentir confortável, vamos pedir ao pastor Marcos para orar por você. Fui no culto, no dia 22/12, de 2024, pela manhã. A Ilane, que é a esposa do Manuel, conversou com o Senhor e sobre o que estava passando. O Senhor orou e na oração você declarou que todos os nódulos iam se secar. Ao término da oração, o Senhor falou para mim, pode repetir os exames. Detalhe, eu não lembro desses detalhes, que eu havia dito isso. Na minha cabeça, só lembrei quando ela falou aqui. Aliás, nem lembrei, não lembrar dos detalhes. Pode repetir os exames, não existirá nódulos, você tem o meu número, manda uma mensagem contando o seu testemunho. Pois aqui estou, pastor, mandando mensagem para falar que fui curada. Repeti os exames e não deram absolutamente nada. O procedimento cirúrgico que estava agendado para o próximo dia 5/2 foi cancelado, pois não há necessidade de cirurgia, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Por que eu estou compartilhando isso com você? Poderia ser qualquer um de vocês para orar por ela. A Bíblia diz que Deus cria o fruto dos nossos lábios. E outra coisa que o Pai renovou na minha mente é que nós precisamos relembrar os testemunhos, né, que acontecem na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, e você falar para as pessoas o que Deus fez ou está fazendo na sua vida. Amém? Nós precisamos contar para os nossos filhos. Nós precisamos contar as histórias de fé que nós temos. Sabe por quê? Porque quando eles crescerem, eles vão lembrar de um Deus poderoso que faz milagres. Eles vão lembrar da fidelidade de Deus. Os nossos filhos sabem, desde o primeiro dia que eu e a Kátia começamos a namorar, princípio de namoro, as manifestações da presença de Deus de cura na vida deles, desde pequenininho, a gente sempre está relembrando disso. Sabe por quê? Porque eles vão contar para a próxima geração.
E quando eles estiverem diante de uma dificuldade, de uma situação que venha trazer desespero, eles vão se lembrar de um Deus que faz milagres. Amém? Nós não podemos esconder aquilo que Deus tem feito. E eu quero motivar você. Eu mesmo estou agora relendo o livro Vencendo os Impossíveis. Como é que é? Sem Limites, né? Sem Limites, eu estou relendo os testemunhos para que eu não me esqueça de um Deus poderoso e o que Ele pode fazer. Amém? No nome de Jesus. Quero motivar você a compartilhar, né, com os seus filhos, com os seus amigos, seus familiares, aonde você for, aquilo que Deus está fazendo. Isso é dar testemunho. É dar testemunho daquilo que Ele fez na sua vida. Não se esqueça. Porque a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, por dificuldades, mas quando elas vierem, você vai trazer à memória os feitos de Deus. Amém? Eu sei do que eu estou falando para você, porque é importante nós estarmos relembrando essas verdades para a glória de Jesus. Então, nós precisamos valorizar a presença de Deus que está em nós, que é outra coisa que a gente esquece. A gente passa, às vezes, a semana toda. Eu estou falando nós porque acontece comigo isso. E muitas vezes a gente esquece de quem está conosco. E quando surge uma situação, o que eu e você precisamos fazer é ir para as Escrituras, olhar e dizer, está tudo bem, continua tudo em ordem. O Senhor não mudou. A situação pode estar do jeito que está, mas a Bíblia não muda. Você consegue entender isso? Às vezes eu tento falar algumas coisas no meu coração, tentando traduzir o que Deus tem colocado no meu coração. Pode ser que às vezes eu não consigo ser tão claro para o seu coração. Mas o resumo é, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes, e a palavra de Deus não volta vazia. Se você guardar essas coisas, você vai ver que tem situações que você vai literalmente dar de braçada. Sabe, você entrar num barco, tá a tempestade, está acontecendo o que for, e o barco está tranquilo. E quando você olha aí na cabeceira do barco, quem está lá? Quem está no barco? E detalhe, está dormindo. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Está claro isso no seu coração? Amém? Então, viver na presença e se mover na presença. Ou seja, aonde você vai, a presença vai junto com você. Nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus. Grava isso, por favor. Nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, trazer o reino de Deus nessa terra. A manifestação da presença de Deus nessa terra. Eu e você temos essa responsabilidade de trazer o céu para a terra. Amém? As pessoas vão conhecer a Jesus através de você. Através de quem? Ele não poderia mandar os anjos pregar o evangelho? Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Mas Ele escolheu você. Você pode dar essa boa notícia para o seu irmão? Deus escolheu você. É o privilégio de sermos filhos de Deus. Amém? Toda vez que ignorarmos a presença, vamos perder oportunidades. Anota isso, por favor. Toda vez que ignorarmos a presença, perdemos oportunidades. Está claro isso? Então, não ignore a presença. E a presença, ela está com você, está em você, independente de qualquer situação ou circunstância. Ele prometeu, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Quantos dias? Você precisa começar a fazer, literalmente, provas disso. De que maneira, pastor?
sentar e começar a conversar com o Espírito Santo e desfrutar da presença. Ou seja, você parar e começar a conversar e desfrutar dessa presença. Começar a ouvir melhor a voz de Deus antes de tomar atitudes, decisões, fazer escolhas. Como estão entendendo isso? Deus está nos chamando para um relacionamento. Fazem 32 dias que eu me propus a fazer a minha leitura bíblica do ano todo. Eu estou já é 33, acho, hoje, 33 dias. Não está falhando nenhum dia. Eu quero falar primeiro com Deus, adorá-lo, depois eu vou falar com as pessoas. E outra coisa que eu estou fazendo também é manter meu WhatsApp no modo avião. Porque eu vou ter mais tempo para ouvir a Deus. Amém? Nós temos que começar a ter essa dinâmica na nossa vida. Nós somos tomados, como eu falei aqui. Você viu que a nossa mente fica... Nós chegamos aqui acelerados, né? Não tinha lugar para estacionar, não foi? É um problema bom, né? Agitação. Os irmãos estavam vindo pela Anchieta, a Anchieta bloqueada, porque choveu muito a noite inteira e alguns lugares estão alagados ainda. Mas isso não pode gerar em nós medo, muito pelo contrário. Descansa o seu coração. Amém? Não deixe o medo te dominar. E caminhando um pouquinho mais aqui. Eu escrevi ontem, né? Você consegue imaginar um mundo sem internet? Hã? Você lembra o telefone da sua esposa? De cabeça? Do seu filho? Dos seus amigos? A gente lembrava de tudo, lembrava ou não lembrava? Tínhamos uma memória. Cadê a memória agora? Está no celular. É verdade ou não é? Eu sei porque um dia eu fui aqui deixar meu celular para consertar, uma vez que teve um problema. Entreguei o celular na mão do rapaz, que era perto da padaria Bela Vitória ali. Aí eu saí de lá e falei assim, vou ligar para a Kátia. Ligar para a Kátia? Não tem orelhão mais, tem? Não, destacava antes no orelhão e ligava, não tem orelhão. Aí lembrei que eu não sabia o número. Eu terceirizei as minhas senhas, quem sabe são meus filhos. Quando eu esqueço de uma senha, falo para o Alexandre, e graças a Deus ele tem uma memória maravilhosa, a Amanda também. Falei, Jesus. Aí eu saí lá, fiquei assim, parado na porta, fiquei literalmente parado na porta, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fui para a padaria, sentei lá, fiquei olhando para o lado, peguei o iPad, mas não tinha Wi-Fi. Eu fiquei perdido. Olha que interessante isso, irmãos. Perdido entre aspas, né? Mas agora tem um outro lado. Se nós vasculharmos um pouquinho mais as Escrituras e termos mais intimidade com o Espírito Santo, Ele o tempo inteiro vai falar conosco e vai nos dar direção até sem celular. Você pode perder o celular, mas você não pode perder a presença. O desespero de Davi, lá no Salmo 51. Vamos ver? Salmo 51. Quando ele perdeu a conexão ali por um tempo, por um momento. Essa é a nossa oração nessa manhã. Porque se tem uma coisa que eu e você precisamos ter, é uma experiência real
e poderosa com Jesus. Salmo 51 diz assim: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito pronto a obedecer. Deus quer resgatar essa conexão. A alegria da salvação me leva e vai te levar também a falar do amor de Deus para as pessoas. É tão verdade isso que quando nós estamos em qualquer lugar, e eu não estou condenando aqui o celular não, ele é muito útil para nós. Para mim particularmente ele é muito útil. Mas você pode reparar, a gente não percebe nem o ambiente que nós estamos e nem as pessoas que estão ao nosso redor. É verdade ou não é? Quantas oportunidades a gente perde por não estar conectado com essa presença. Então, o grande desafio para o meu coração, para o seu coração, é ficar conectado com o Espírito Santo para nós estarmos prontos a obedecer. Quantos aqui estão prontos a obedecer a Deus? Deixa eu ver. Levanta a mão, por gentileza. Estamos prontos a obedecer? Para nós estarmos prontos a obedecer, nós precisamos estar conectados com Ele. Porque a qualquer momento você vai ouvir a voz dele para fazer algo. Amém? Eu estou só trazendo você para o Wi-Fi de Deus. Estou trazendo você para essa conexão. Porque corre o risco de nós sairmos daqui e começar a fazer um monte de coisas, se programar para a semana inteira e não perguntar para Deus o que nós vamos fazer segundo a vontade dEle. Estarmos prontos para obedecer. Aí caminhando, verso 13. Então ensinarei os teus caminhos a quem? Aos pecadores, aos rebeldes, aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Verso 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Vamos declarar isso? Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Davi estava clamando, porque sabe por quê? Porque ele estava sem Wi-Fi com Deus, ele precisava reconectar. Ele estava vazio. E quem está vazio não consegue comunicar. É verdade ou não é? É de você entrar num lugar, como aconteceu onde eu estava, na última semana de eu estar retornando, entrando numa loja, e tinham 4 moças. E eu fui com o propósito ali de, a princípio, comprar uma peça de roupa, mas de repente comecei a conversar com as pessoas e vi no espírito a necessidade daquelas pessoas. E pela graça do Pai, o Pai começou a dar a situação de cada pessoa que estava naquela loja. Foi incrível. Cada pessoa, Deus foi falando uma coisa específica. E eu falei assim, olha, eu estou aprendendo a ouvir a Deus. Faz sentido isso para vocês? As pessoas falam assim, faz sentido. Todas. Foi incrível. Deus liberou no coração de todas as pessoas situações específicas. Depois eu voltei lá e fui levar livros para elas. Porque não podia deixar de dar livros, né? Lógico. E foi muito especial. Teve uma moça falando assim, foi exatamente isso que Deus falou comigo lá na igreja. Foi só confirmação. Então, o que nós temos que fazer? É conectar o nosso coração com o coração do Pai. Você está entendendo? Pastor, como é que eu sei que eu posso viver essa realidade? Quem que habita em você? O Espírito Santo habita em você?
então a senha está liberada. Amém? Qual que é a senha, pastor? Oração. A senha do céu chama-se oração. No nome de quem? Jesus. Verso 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifício, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Que às vezes a gente vive algumas situações na nossa vida, a gente imediatamente quer fazer alguma coisa para se redimir. Você não precisa fazer nada, só precisa se render. Fiz o quê? Se render. E você vai viver sem culpa, sem condenação e sem medo. É uma rendição. O Pai tem prazer em falar conosco. O Pai tem prazer em falar com os seus filhos. Tem ou não tem? Tem. Quantos aqui quer falar com o Pai todos os dias? E Ele te ouve todos os dias. Essa devocional que eu estou fazendo está servindo para o meu dia a dia de uma maneira tão poderosa, tão poderosa. Eu estou constrangido de ouvir o que eu estou ouvindo à luz das Escrituras e aprendendo com o Pai o que Ele está falando no meu coração. Isso tem me enchido de coragem, de ousadia e de fé para não parar. Por isso que eu creio, tudo aquilo que o Ismael falou aqui, que 2025 realmente já está sendo o melhor ano da nossa vida. Você crê nisso? Crê? Agora precisa dar passos práticos. E algumas dicas já foram dadas aqui. E aí, caminhando, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? São o quê? Espírito quebrantado. O sacrifício que agrada a Deus é você se render à vontade dEle. Tem coisas que você pode não concordar, mas se renda à vontade de Deus. Amém? A vontade de quem? De Deus. E Deus vai usar os instrumentos que Ele tem usado aqui nesses dias, somos nós. Pode ser que hoje você está ouvindo algo que você ouviu muitas vezes, mas pode ser que chegue em casa, o Espírito Santo vai abrir seu coração e vai transformar em revelação. Ou seja, eu quero dar mais para você. Você só precisa se render mais. Amém? Quem nos deu 24 horas? Quem nos dá 24 horas por dia? Quem é que dá? Hã? Quem que dá? E quem que é o dono das horas? Então nós temos que perguntar para Ele como Ele quer que a gente venha usar as horas que Ele tem nos dado. Está claro isso? Como estão entendendo? Deus só está alinhando nosso coração para um ano 2025 ainda mais fluente. Eu recebi uma palavra de fé ontem também, oraram por mim ontem, dizendo que eu vou falar inglês fluentemente. Eu fiquei quietinho e fui só recebendo. Só que dá um detalhe, eu vou correr atrás desse detalhe. Uma coisa é Deus falar, a outra coisa é a gente correr atrás. Faz sentido ou não? Uma coisa é Deus falar, Deus já falou comigo, pastor, o que você fez? Olha que forte. Deus fala conosco, alguma coisa precisa acontecer. Querendo ou não, Deus está falando com você. Amém? Deus está falando com você? Deus está falando com você. Mesmo, olha só, isso aqui é forte. Eu posso falar porque eu sou o pai da casa. Mesmo que você não acredite, Deus está falando com você. Eu na praia, com o meu sobrinho lá, o Ravi, eu fui chamar a atenção dele de uma situação, ele fez assim para mim, assim, ó. Eu falei, neguinho. Abençoado.
Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Deus lança desafio para o nosso coração e fala assim, ó, o problema não é meu. Deus está chamando você para viver um extraordinário. Deus está chamando você para viver coisas extraordinárias. Mesmo que Ele tenha que usar esse elemento aqui, ó. De carne e osso. Mais osso do que carne. Mesmo que Deus tenha que usar a minha vida. Esse ano eu vou me dedicar a ser um instrumento nas mãos de Deus para encorajar pessoas. Ao ministério, ao chamado, ao propósito. Que tem coisa que a gente não vê. Tem coisas que as pessoas veem em nós que nós não vemos. É verdade ou não é? Hã? Você já parou alguém para falar com você? Nossa, eu vejo isso, isso. Você fala, meu Deus, como é que... Eu não vejo isso. Mas Deus vê. E os irmãos também veem. Certo, Renatinha? Tem pessoas aqui que têm excelente comunicação e estão paralisados. Vamos despertar os dons que estão em nós? Vamos? A Bíblia diz, desperta o dom que há em ti, o qual foi dado por profecias e imposição de mão do presbitério. Existe um dom dentro de você. Viu, Léo? Você está pego na minha mão esse ano. Você, o Sandro, o Rodrigo. É Rodrigo, não. É você mesmo que virou do lado. Barbudo ali, ó. É Rodrigo, não é Rodrigo, né? É Rodrigo. Você está pego. Esse ano você não escapa. A partir dessa semana você vai ver. Alguns já vão ameaçar de morte. A quem muito é dado, a quem muito é dado, o que depender de mim, você não vai sair dessa terra sem cumprir um legado. Está claro isso? Está claro isso ou não? O que depender do pastor Marcos, humanamente falando, você não vai sair dessa terra sem cumprir um chamado. Eu vou contribuir para isso. Homens e mulheres dessa igreja. Sentar, vamos... Como é que se come peixe? Você pega o peixe, vai tirando a carne, e o espinho joga fora. Certo, Benites? Alguns nós vamos jogar do ninho. Com esse potencial todo que ela tem, não tem potencial? Essa mulher aí, ó, loira aí, ó, para influenciar as pessoas ali em São Caetano, vai influenciar pessoas. Ricardo já saiu do ninho já, né, Ricardo? Já tirado você do ninho, né? Graças a Deus. Diga assim para o seu irmão com todo respeito e carinho. Deus vai tirar você do ninho. Verso 18. Lembrando que com o coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Ó, irmãos, grava isso. Todos nós. O que você tem. Olha só. O que você tem, ou o que você precisa, Deus quer usar. O que você precisa já está dentro de você. O que Deus vai fazer é despertar isso. E com experiências sobrenaturais que Ele vai levar você a ter. Amém? Por isso a importância de aqueles que não participaram ainda do encontro Vida Vitoriosa, nós vamos motivar a participar, a se envolver, ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. É o que vai gerar ainda mais ousadia em você. Amém? Verso 18. Pela tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer no sacrifício de justiça, as ofertas queimadas dos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Amém?
Jesus já fez tudo por nós. Ele foi o Cordeiro imaculado. Foi Ele que morreu por nós e nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Eu e você só precisamos dar uma resposta para Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor. O que devemos falar? Eis-me aqui, Senhor. É desse jeitinho mesmo que eu quero ser usado por Ti. É desse jeitinho mesmo que as pessoas vão ser impactadas pela palavra que sair da Tua boca. E essa palavra não voltará vazia. Amém? Não tenha medo. Vem, que o Pai vai equipar você de uma maneira sobrenatural. Já tem uma armadura preparada do seu tamanho, para que você possa entrar nessa batalha, nessa guerra. A despeito de qualquer situação ou circunstância que você já viveu ou está vivendo. Que se tem uma coisa que o diabo quer fazer comigo e com você, é ficar nos acusando das nossas limitações e falhas. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, eu quero dar boa notícia para você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra. Amém? Você é um agente da justiça de Deus. Aonde você chegar, a presença de Deus chega. Aonde você chegar, a justiça de Deus vai se manifestar através da sua vida. Porque você é o embaixador do reino. 1 Pedro 2,9, coloca para mim, por favor. Por gentileza, tira esse relógio daí. Esse reloginho está matando. Vocês, porém, são o quê? São o quê? Geração eleita. Que mais? Reino do quê? Nação? Povo? Eu gosto daquela versão que diz que é propriedade exclusiva de Deus. Os músicos podem vir, por gentileza. Pode chegar a banda aqui. Pode colocar aquela versão que é propriedade exclusiva de Deus? Deve ser ARA. Deve ser. Você pode ficar em pé comigo por um instante? Não acabou não, viu? E eu estou muito animado hoje para ir até 11h30. Né, Valtinho? Está animado para 2025, Valtinho? E a neguinha aí? Nós vamos pôr fogo no pé dela. Né, Ayrton? Você crê que Deus me levantou como seu pastor aqui? Então Deus vai me usar para dar direção para você. Amém? Porque uma coisa é a gente fazer o que a gente quer. Aliás, o que a gente gosta. A outra coisa é fazer o que Deus quer. Tem muita gente que gosta de fazer o que gosta. Lindo, maravilhoso. Mas vai ter coisa que você vai fazer porque Deus quer que você faça. Sexta-feira, homens de honra. Você só não vem se você não é homem. Tá bom? Se você é homem, vou dar uma de Osmar aqui, né? Se você é homem, você vai estar aqui. Nós mudamos o dia por sua causa. Sexta-feira ficou melhor ou não ficou? Ficou ou não ficou? Ih, Jesus. Labaracharamanaya. Ficou ou não ficou? Faz voz de homem aí. Ficou ou não ficou? Meu Deus do céu. Quer ver? Mulheres, ficou ou não ficou? Eu vou mudar essa reunião então. Eu vou chamar as mulheres. Mas, Ismael, vou mudar. Peraí. Para os homens, ficou ou não ficou? Ficou! Obrigado, Jesus. Eles estão voltando de férias ainda, eles não voltaram de férias ainda. Esse encontro é para quem que é? Para as mulheres e para os homens? Só os homens respondendo. Esse encontro é para os homens ou para as mulheres?
Jesus amado. Ah, Ismael, se você não estiver aqui, eu vou socar você, Ismael. Com todo amor e carinho, lógico. É bom voltar de férias, né? Se Deus permitir, nós teremos aqui um irmão que vai compartilhar conosco sobre a saúde do homem. Vamos ver se ele consegue ajeitar a agenda dele para estar compartilhando conosco sobre a saúde dos homens. Como os homens vão cuidar melhor da sua saúde. Amém? Não quero ver nenhum homem morrendo cedo. Deixando mulheres bonitas e ricas ainda. Tá bom? Então vamos cuidar bem desses cabras aí. No nome de Jesus, eu estou no meio deles. Amém? No nome de Jesus. Vamos dar um sim para Deus. Vamos se engajar. Vamos trazer de volta a alegria da salvação. Vamos se colocar nos desafios que o Pai tem para nós. No nome de Jesus. Porque isso é fazer parte do corpo. Nós vamos tomar a ceia do Senhor daqui a pouquinho. E nós vamos dar uma resposta para Deus. E só para lermos o último texto aqui, eu quero ler com você. Filipenses, capítulo 2. A Bíblia diz, na versão NVI: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo? Casa dividida não subsiste. O desafio do meu coração para o seu coração é termos o mesmo modo de pensar. Eu quero pensar junto com você as mesmas coisas, caminharmos todos por mesma direção. Essa semana terei várias reuniões, essa semana ministerial e administrativa, justamente alinhando o quê? Essa direção que o Pai já nos deu. Tendo a mesma direção. O mesmo pensamento. O Pai está nos levando a isso. Contemple a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só mente. Amém? Medita nisso nessa semana. Pense nisso. Fala, Senhor, eu quero ter o mesmo coração. Certo, Serginho? O mesmo. O mesmo. Quando houver dúvida, vem para a Escritura e fala, Senhor, eu quero ter o mesmo coração que tem o meu pastor. Se houver dúvida, pergunte. Se tiver questionamento, fale conosco. Que nós teremos o mesmo coração. Amém? Se engaje. Temos aí os treinamentos. Temos a nossa conferência que vai acontecer. Se engaje. Se programa para vir pelo menos um dia na conferência. Amém? Uma irmã sugeriu a gente estender um pouquinho mais o lote, viu, Arthur? Da conferência aí, porque tem pessoas que vão receber dia 10 ainda, tal. Estender um pouquinho a programação aí de pagamento. Vamos estender. Tem encontro Vida Vitoriosa, vamos participar. A gente sempre procura fazer o melhor por vocês e para vocês. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor. Pode trazer para mim, por favor, filho? Da dinâmica importante para você aqui nos nossos cultos é você deixar sempre a chave do seu carro no pneu do carro, tá? Faça sempre isso, porque nós temos o hábito às vezes de estar orando por alguém, às vezes seu carro está na frente de outro carro
E nós temos irmãos que podem manobrar os carros, né? E diáconos, cooperadores nossos estão aí responsáveis para ajudar. Se você não deixou, então, se você precisa ficar aqui na nave para conversar ou orar, alguma coisa, você vai lá, manobra o seu carro e volta. E paciência, por favor, irmão, porque nós estamos entupidos de carro. Esse é um problema ótimo, bom. Já já o pai vai dar o estacionamento aqui do lado, da minha direita. Em nome de Jesus, Deus vai amolecer o coração do faraó. Amém? Eu creio nisso. Esse ano 2025 é o ano para acontecer muitas coisas. Em nome de Jesus, acredite nisso. Não só ouça, mas pratique isso. Entendeu? É sacrificar-se a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Às vezes para você é um sacrifício vir em 2 cultos. Coloca como propósito, ceia, eu participo dos 2. Eu participo dos 2. Até porque eu sou pastor. Eu poderia não participar também. Mas faz algo mais. Amém? Eu estou sempre buscando fazer algo mais. E é pela fé. E Deus vai nos capacitar. No nome do Senhor Jesus. Amém? Você de posse da ceia do Senhor, com esse entendimento. Em Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, cuidando cada um não só dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. E você pode passar a semana inteira, presta bem atenção nisso, e preocupar só com o seu próprio interesse. Você está vinculado a uma célula, a um grupo, procure saber as necessidades na sua célula, procure ajudar outras pessoas, compartilhe as suas necessidades. Pode ser que quando você compartilhar uma necessidade, alguém não vai te dar dinheiro, vai te dar trabalho. Amém? E a dica que eu dou aqui, ninguém está autorizado a emprestar dinheiro para ninguém sem falar com a Meire do social. Fala, Meire, levanta a mão, você acha que era comigo, né, Meire? A Meire. O irmãozinho é querido, mas é tão amado, pediu para eu passar o cartão em 10 vezes. Não passa. E vou dar a palavra profética para você. Se a pessoa não zelou pelo nome dela, vai zelar pelo seu também. Amém? Amém? A pessoa está com o nome sujo, não pode. Se ela está com o nome sujo é porque ela não zelou pelo nome dela. Se ela não zelou pelo nome dela, não vai zelar pelo seu. E se você emprestar, a pessoa pagar, não tem nada a ver com isso. Porque a gente pode ajudar as pessoas. Não está na pauta da ceia isso também. Porque quando isso acontece e as pessoas não se acertam, sabe o que acontece? Quebra a comunhão. Quebra o quê? Comunhão. Então seja quem for que pedir para você, pede para falar com a Meire. E se for do escalão mais alto, pede para falar comigo. Nenhum líder nosso está autorizado a isso. A gente pode conversar. Vamos conversar lá com o pastor sobre esse assunto? Vamos. Aí eu me torno testemunha do assunto e fica tudo certo. E se eu me tornar testemunha, eu me responsabilizo e ajudo a pagar. Eu não pago nada que eu não fui testemunha. Amém? Isso é viver em família. Você tem liberdade de dar carro para os irmãos, dar casa. Você pode fazer. Dar, você pode dar. Fique à vontade. Ai, pastor, senti de dar um carro para o irmão que está vindo com a família toda sem carro. Dê mesmo. Eu motivo você a isso. Aliás, eu sonho que um dia essa igreja vai distribuir carro uns para os outros. Porque vai destravar a vida de muita gente, porque é dando que se recebe. Amém? Eu oro a Deus para que Deus dê muito para você dar para os outros. Quantos querem essa bênção? Acredite. Quer chegar no seu sonho? Comece a fazer coisas pequenas. E você vai chegar no muito. No nome de Jesus.